Olá a todos. Eu hoje gostaria de trazer o tema o que é eu acredito na ciência, porque a ciência é exata e não acredito na religião. Eu não venho aqui defender um ou outro, eu sou uma pessoa de ciências. O meu trabalho, para quem me conhece sabe que eu trabalho em ciências, sempre gostei de ciências, sempre gostei de matemática, sempre gostei de compreender o corpo humano, sociologias, economias, física. Eu trabalho em informática, a informática baseia-se em muitas ciências para levar a fim os seus trabalhos. Mas também compreendo a parte religiosa quando necessário, de alguma forma venho de algum tempo onde a religião era importante, hoje em dia está a ser um pouco posta de lado, e é sobre isso que eu gostaria de falar aqui um bocado. Primeiro gostaria de começar pela ciência, aquilo que as pessoas dizem, eu acredito na ciência porque a ciência é exata. E eu, a sério, eu acho que a própria expressão está errada, logo de raiz. Vamos pegar num qualquer, psicologia é exato, é rigoroso, um psicólogo consegue prever claramente e explicar completamente uma depressão ou qualquer problema psicológico, um psicopata, um sociopata e por aí adiante? Não consegue. Consegue aproximar, consegue saber uns traços e chegar lá. Sociólogos conseguem explicar como é que funciona a sociedade, qual vai ser o comportamento das pessoas, em parte, mas não é decididamente rigoroso. O economista consegue prever as ações, o crescimento com rigor, é disso que estamos a falar, é de ciências exatas. Não. A física, as pessoas acham que é a ciência mais exata que existe porque explica o mundo. É a ciência atualmente que quase há 100 anos tem mais dúvidas porque não entende a teoria quântica e podem investigar um bocadinho, não entendem como é que há determinadas partículas que funcionam de uma forma que funcionam. Conseguem vê-las a funcionar, mas não conseguem, até nem conseguem vê-las, para ser rigoroso em termos científicos, mas isso é outra discussão. Mas nem isso conseguem explicar. E posso enumerar inúmeras ciências, biologia, medicina, parte da farmácia, vacinas, como andam aí, todos eles têm efeitos secundários, o corpo humano está a tentar ser descoberto, mas conseguimos fazer operações e curar pessoas, as pessoas não conseguem curar um cancro. A vacina consegue proteger parte, consegue defender-se de parte, mas não consegue ser rigorosa o suficiente. O sistema imunológico só há poucos anos começou-se a compreender com mais rigor como é que ele funciona, mas ainda assim há muita coisa que não se entende. Neurociência, a parte do cérebro, vai-se entendendo algumas coisas, mas não se entende nada, não dá para, a ciência não consegue explicar quase nada. Consegue explicar, criar modelos, consegue nos ajudar a entender porque é que algumas coisas funcionam como funcionam, e a gente depois, a partir disso, conseguimos fazer medicamentos, tentar fazer estatísticas sobre as coisas, determinar com alguma probabilidade, e basicamente chegamos sempre àquela conclusão que é, na maioria, isto vai funcionar. Basicamente é o que vocês acabam por dizer, na maioria isto vai funcionar. Mas não é exato. A única coisa que vocês podem dizer é que a matemática é exata. Mas a pergunta mais curiosa aí é, existe matemática na natureza? Não. A gente inventou a matemática para tentar entender a natureza, mas todas as regras da matemática são inventadas por nós, tipo ângulos retos, 90 graus. Vocês encontram assim tantos ângulos na natureza? É tudo curvo, tudo muito suave, tudo aquilo que a gente chama bonito. As coisas não são isso quando estamos a falar, obviamente, de matemática euclidiana, mas a matemática são números que nós inventamos e dizemos 2 mais 2, 4. Na natureza, 2 mais 2 é 4? Depende, se vocês juntarem 2 litros de água com mais 2 litros de água, se considerarem a matemática por trás da medida do litro, vocês vão dizer, sim, são 4 litros. Mas se vocês misturarem 2 pedaços de água com 2 pedaços de água, vai dar um pedaço de água grande. Quer dizer, os números apenas nos ajudam a identificar padrões ou comportamentos que nos ajudam depois a inferir ou a tentar, para ser mais rigoroso, inferir as coisas. Qualquer livro de filosofia que vocês leiam sobre este debate ciência versus natureza, vão ver que a natureza prevalece sempre, não há. A ciência não é exata. A ciência é exata dentro dela mesma. É como eu inventar um conjunto de regras e dizer, a minha ciência é exata. É para aquelas regras, mas e para que é que ela serve? Serve para eu usá-la na natureza? Serve para eu para prever a saúde, a forma como a economia funciona, por aí dentro? Não. Consegue em parte, mas é por isso que falha. Porque se fosse assim tão exata, a gente não precisava de andar a descobrir nada. Já tínhamos descoberto, a matemática está feita, vamos descobrir a matemática toda por trás disso. A única coisa que vamos fazendo é aproximar-nos disso. Isto do ponto de vista da ciência. Do ponto de vista da religião, aqui eu só quero dizer 2 ou 3 coisas. Primeiro, o que é a religião? Começa por aí. Existem muitas denominações, existem muitas filosofias que as pessoas chamam de religiões, e existem muitas pessoas que aparecem como líderes religiosos a tentar dar orientações às pessoas. E neste campo estamos às vezes muito parecidos com a ciência, o que é rigoroso aqui e o que é que não é.
No fim do dia, o que é a religião? Uma religião é de alguma forma acreditar que existe um ser superior, do qual a gente presta contas quando for embora, independentemente da denominação que eu estou a falar. Independentemente da denominação que eu estou a falar. E o que é que pretende a religião? Uma verdadeira religião, de alguma forma. Basicamente está dentro de todos nós. Nós sabemos que é errado de alguma forma, ou achamos que sabemos que é errado matar, mentir, enganar alguém. Há uma certa moral que está dentro de nós, independentemente do que uma religião possa ensinar. E agora, as pessoas mas eu não acredito em religiões porque há muita gente a morrer a causa disso. Não, o que essas pessoas querem dizer é eu não acredito nessas pessoas que estão a ensinar isso. Há mais pessoas. Porque aqui a pergunta a fazer é, se vocês tiverem alguém na família que é uma má pessoa, a vossa família é má? A vossa família é moralmente má? Não se deve conviver com ninguém da vossa família? Posso passar a dizer que a vossa família é ruim e que devia ser exterminada e desaparecida porque a ciência é boa? Ou na vossa empresa se há empregados que são desonestos, que enganam, que roubam se calhar uma caixa de um café que vocês têm, o vosso café é mau, os clientes vêm lá no ir, porque há lá algumas pessoas que são más, é essa a vossa lógica? Na religião é a mesma coisa, as religiões são todas más porque há pessoas que as representam mal, é essa a vossa lógica? Eu acho que isso é uma aproximação intelectualmente muito desonesta, é uma falta de sinceridade própria da pessoa, e a pessoa está a ser tudo menos madura acerca do assunto. Acho que a pessoa está simplesmente do tipo, eu se calhar não gosto das regras dessa religião, por isso vou falar mal de todas e assim tenho uma desculpa moral, para não ter que a cumprir. Se calhar sou uma pessoa que gosto de enganar, ou posso mentir, ou gosto de enganar a minha mulher, ou no caso de eu ser uma mulher, enganar o meu marido, e quero ter uma desculpa para isso e dizer se as religiões não existem, eu até não tenho que me preocupar com valores morais. E é aqui que eu também quero chegar a um ponto. Há várias religiões que dizem isto, há umas mais do que outras, mas há uma religião muito interessante, eu não vou aqui falar, eu prometi que não ia falar de denominações, mas não vou, mas certa vez foi dito que dai a César o que é de César e ao homem, e a Deus o que é de Deus. Esta afirmação a ideia não é ser uma afirmação religiosa, é uma afirmação de como o mundo deve funcionar corretamente, onde dai a César o que é de César não é mais do que, ok, existe a ciência é muito boa para nos ajudar em muitas questões de saúde, inventa medicamentos, ajuda-nos a fazer carros, porque percebe o mecanismo da combustão, das reações químicas, físicas, etc., por detrás, e basicamente dai a César o que é César, daquilo que é do mundo, deixem ficar no mundo, construam coisas com isso, vocês têm todo o material no mundo, têm toda a pesquisa que podem fazer, aproveitem isso, façam. E dai a Deus o que é Deus, ou seja, a moral, os valores. A ciência não dá valores. E é aqui que eu quero chegar. E repito, a ciência não vos dá valores. A ciência não consegue dizer o que é bom e o que é mau. Consegue dizer algo que pode causar dor, pode vos fazer triste, mas não consegue, de alguma forma, identificar uma maneira de dizer o que é bom e o que é mau e fazer justiça sobre isso. Porque vão ser as próprias pessoas dentro do próprio sistema da ciência a definir isso. E as pessoas, são pessoas. É sempre necessário haver algo, de alguma forma, superior que criou essas regras. E não interessa aqui o que é o superior, basta haver, nem que seja a parte do entendimento. Eu vou dar um exemplo muito simples. Vamos imaginar que, de um ponto de vista de evolução ou de um ponto de vista científico, eu tenho um povo e digo o meu povo é forte, o meu povo é perfeito, e começa um outro povo a vir para o meio do meu. Eu digo, isto vai fazer mal ao meu povo. Em termos de benefício, seria uma boa ideia exterminá-lo. Dizer, saiam daqui, eles não querem sair, matos. E vocês estão fartos de ver essa história em países ao qual nós dizemos que é errado o genocídio. Mas do ponto de vista científico e evolutivo, é super útil. Eu basicamente vou continuar com o meu povo puro, aos meus olhos, um povo forte, a minha economia vai ficar forte, não estou a partilhar com ninguém, não estou a aceitar ninguém, e tudo o que está lá vai ser para mim. Isto é chamado, basicamente, uma moral utilitarista, por causa de saberem, que é usada na economia, onde os fins justificam os meios. Infelizmente, por exemplo, vemos isso, eu vejo isso às vezes com algum espanto, quando se fala de vacinas, principalmente as vacinas das crianças, atualmente o Covid. Eu não vou estar aqui a discutir o assunto, mas acho muito estranho, porque se eu tenho que dar uma vacina de Covid a uma criança, porque é que eu não tenho que lhe dar da gripe também? É muito evidente, já que as crianças reagem de uma forma ou de outra, da mesma maneira a isso. E normalmente as mensagens que eu vejo na televisão, que é assustador, porque vê-se que é claramente uma moral científica a dizer que os benefícios são maiores do que os prejuízos. Ou seja, eu vou vacinar de um ponto de vista em que eu posso prejudicar a saúde de crianças que estão saudáveis, porque o benefício no futuro para outras vai ser melhor. Qual é a diferença entre isto e o genocídio que eu falei anterior? Em termos morais, não estou a trazer o número de mortes, seja o que for.
Qual é a diferença entre, por exemplo, uma pessoa como o Hitler dizer que era um povo separado, um povo ariano, e não quer lá judeus? E não é que eu não gosto de judeus, eu pessoalmente até simpatizo com os judeus, mas qual é a lógica? Há aqui uma grande parecência. Qual é a diferença? Qual é a diferença que há entre estas duas comparações? Não há, só na escala. Mas basicamente o que ele diz é: eu vou ter mais benefício em um povo puro do que está misturado com outro. Ou naquilo que se passou tipo ali, naquelas zonas à volta da Rússia, ou no Médio Oriente, e em muitos outros sítios que nós vemos. A China, por exemplo, com outros povos. Está sempre a fazer isso, estão sempre a fazer isso. E todos dizemos que é errado, mas usamos de alguma forma a nossa moral para isso, mas depois quando nos apresentam alguns problemas sociais, nós aceitamos essa ideia. E não é mais do que apenas a escala. Do tipo, os benefícios desta cura é melhor do que os prejuízos. Então, o benefício de matar estas pessoas, porque podem morrer pessoas, no que diz respeito a coisas médicas, é o mesmo. E então, qual é a grande diferença aqui? Eu sei que as pessoas acham um choque eu falar isto, mas se analisarem friamente, desligarem que são pessoas e fossem objetos, qual é a diferença? É só uma escala, que se calhar num sítio são os milhares, nos outros são muitos milhares. No outro sítio nós imaginamos que são pessoas e famílias são constituídas, aqui são apenas algumas pessoas, mas são pessoas. É correto matar uma em prol para salvar 3? Que é o que se está aqui a falar. Já, para salvar 3 não me importa que morra uma. E as pessoas atualmente estão a aceitar isso. E aceitam isso porque têm uma visão científica e não separam esta coisa de dai a César o que é César, é Deus o que é Deus. A religião fornece, não estou a dizer que são todas, mas um pensamento religioso daquele que está dentro de nós, fornece-nos um conjunto de valores que a ciência não consegue. Por mais matemática que seja feita, por mais álgebra que seja feita, por mais análise filosófica que seja feita, não consegue. Dentro de nós está um conceito que é matar é errado. E não há nenhuma explicação científica para isso, porque nós somos um ser e preservamos a nossa espécie. E é isso que queremos. Mesmo que haja muitos benefícios em matar uma pessoa em prol de 2 ou 3, nós consideramos a sentir-nos mal e achar que é errado isso. E a ciência não consegue explicar isso. Porque quando a ciência começa, que é o que infelizmente acontece, e até aqui vou realçar isso, normalmente a religião, de um modo geral, na 90% dos casos, não se mete na ciência. Porque não é essa a ideia. A ideia da religião é meter-se em aspectos morais e éticos. O que é correto de eu viver? E não é ser contra a ciência, porque a ciência tem que existir. A pessoa religiosa anda de carro, que foi inventado pela ciência, vai à escola, tem um emprego que é baseado em ciências. Não há esse conflito. Tentam criá-lo. E normalmente o que deixa de ser irónico é que é a ciência que pega e traz para dentro dela aspectos religiosos e assim critica. E assim tenta deitar abaixo. E é modernamente, e era aqui que eu queria chegar um pouco com esta conversa, se vocês repararem bem no que anda-se a passar no mundo, e não estou aqui a falar de vacinações ao Covid, isso é uma discussão completamente à parte, há cada vez crimes muito, muito mais violentos. Crimes de paixão, porque as pessoas estão a perder estes valores. Estão-lhes a remover os valores religiosos, estão a colocar só valores científicos, e do ponto de vista científico, estou chateado, fiquei muito chateado, esta pessoa magoa-me, é mais benéfico para mim, cientificamente é mais benéfico para mim, se eu matar esta pessoa. Que é o que acontece, hoje pegam num crime de paixão e matam. Não tem problemas. Hoje em dia, pai para o filho, filho para a mãe, primos, tios, namorados, está sempre a acontecer. E é horrível, como incendeiam, ácido para cima das pessoas. É só ver na televisão. As pessoas às vezes preferem não ver. Vêm essas notícias e mudam de canal porque não querem enfrentar a verdade. Mas a verdade está aí. Pode ser o vosso vizinho. Vocês veem a quantidade de crimes que têm aparecido. Isto é porque as pessoas não têm valores. Estão-se a basear apenas na ciência. E a ciência está a pegar na religião e a destruí-la completamente. E a criar valores que é, ou és a favor ou és contra. Não existe, deixou de haver cinzentos no meio. Do tipo, ou és pró-gay ou anti-gay, ou és pró-racista ou és anti-racista. Não há meio, não há discussão, nem sequer há discussão. É do tipo, és bem-vindo se és a favor destas coisas novas, és odiado se não. Isto é tipicamente científico, é tipicamente matemático, é tipo, sim, não. Não há valores ali no meio. Enquanto que, de um ponto de vista religioso, as coisas são discutidas de outra maneira. Por exemplo, sei lá, vamos pegar no assunto gay em algumas religiões. As pessoas dizem, a religião detesta os gays. É mentira, é completamente mentira. Por exemplo, no cristianismo, um gay é visto como outra pessoa qualquer, um homossexual. O ato em si é que pode ser um bocadinho considerado como errado, mas um homem gostar de outro homem pode ser natural, uma mulher gostar, isso acontece.
está no ser humano. Era muito estranho, tipo, uma religião que diz que cria, tipo, o mundo e a seguir ser contra coisas que acontecem quando a pessoa nasce. Não faz sentido isso. Não está escrito em lado nenhum, não há nenhum livro que diga que é super errado, um homem gostar de um homem, mulher de uma mulher. Agora, os atos em si podem ser outra conversa, mas do ponto de vista disso, não. Há muitas outras religiões que dizem a mesma coisa, mas as pessoas não dizem, não, é de certeza que diz contra. De certeza que esse livro dessa religião diz as coisas desta maneira. E as pessoas nunca leram aquilo, nem nunca lá foram ler e não consideram, tipo, a ponderação do assunto. A ponderação do assunto é do tipo, ou és a favor ou és contra. Basicamente é aquela lógica que eu falei há bocado, utilitarista. Ou és a favor de mim ou és a contra mim. Eu não gosto que tenhas opinião. E sabe o que é mais triste? As pessoas acham que estão a viver numa democracia assim. Que estão a ser respeitadores e são pessoas democráticas. Não, não são. Não estás a ser. Não estás a respeitar a opinião de outra pessoa. Não respeitas que outra pessoa pense diferente de ti e defenda as suas ideias. Sem tu a seguir fazeres um completo bullying, que é o que acontece, bullying, tipo, não és pró-gay, és um bullying de cima, não és a favor do feminismo, bullying para cima de ti, não és antirracista, bullying acima de ti. Não quer dizer que estes valores não são corretos, são corretíssimos, as mulheres têm todo o direito dos homens, para mim cores não me dizem nada, são cores. Esse conceito de racista a mim nem sequer cabe na minha mente, tipo de haver pessoas onde a cor defina, seja o que for, em termos de qualidade, não, nunca tive isso desde miúdo. A parte da homossexualidade, quem sou eu para julgar alguém que gosta de uma pessoa do mesmo sexo? Quem sou eu? Não é a minha opinião, mas hoje em dia parece que se nós não chegamos ao pé de uma pessoa e dizemos não, eu sou a favor dos gays, eu sou a favor do movimento feminista, eu sou a favor do antirracismo, quer dizer, se eu não disser isto, parece que nem sequer sou aceito no grupo. Isto não é democracia, é tudo menos democracia. Esta coisa da ciência é útil, mas deve ser vista como uma ferramenta, não como é visto hoje em dia, que existe a religião, e aqui sim estou a escolher bem as minhas palavras, a religião ciência, apresentada como exata, que em nada é exata. Se há coisa que falha constantemente é a ciência. Então é por isso que há cientistas a investigar, há constantes research, há reformulação constante de problemas em todas as áreas. A economia não explica tudo, a medicina não explica tudo, os medicamentos têm efeitos secundários. Eu podia enumerar todas as ciências que vocês possam pensar, elas todas não estão tudo menos exatas, mas aparece com esta coisa de ser exata, não é? Como se fosse uma religião, e há os cientistas que são os sacerdotes. E agora sim, estes cientistas, muitos deles, o que se tem visto, é venderem-se a uma opinião pública e de poder, que mais parecem pessoas tipo aquilo que é criticado na religião. E é aqui que está a ironia. Aquelas pessoas que criticam mais a religião, na verdade, querem ser como elas, querem criar uma religião nova, uma religião que o homem é tipo super sábio, super inteligente, baseia-se na ciência com super rigor, e essas pessoas são os sacerdotes, não é? Esses cientistas todos que se apresentam dessa maneira são sacerdotes, são pessoas que têm uma agenda política por trás, são sacerdotes. Há cientistas honestos, há pessoas de cientistas honestos, têm todo o meu respeito, mas mesmo esses começam a ter medo de ser completamente honestos porque não estão a seguir a agenda mundial. Eu não estou a dizer que há aqui um plano diabólico por trás disto, há uma agenda, há um movimento onde as pessoas vão se adaptando e se querem ser bem vistas, falam umas como as outras. É típico do ser humano criar estes grupos e é isso que está a acontecer. Cuidado com qual é a nova religião que tu estás a seguir. Se calhar és da pessoa anti-religião e na verdade já estás metida numa e ainda não te reparaste. Estou a dizer e repito que a ciência é má, que é uma religião e que é assim que eu a vejo. Não. Mas está a aparecer aí uma religião disfarçada, muito disfarçada, em que ignora completamente a ciência em si, ou usa a ciência como uma capa à frente, não é? Mas na verdade não é uma ciência. A ciência ajuda-nos, mas aparece como uma coisa exata para enganar, e as pessoas seguem-na de uma forma completamente cega, porque infelizmente hoje em dia a maior parte das pessoas nem se digna a pensar nas coisas de uma forma intelectualmente honesta. É isso que... Era isto que eu queria dizer. Em resumo, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ok? É assim que as coisas funcionam. Ciência é super útil, a religião dá valores. É impossível separar isso. A religião não se mete na ciência. Infelizmente a ciência está-se a meter na religião e infelizmente a tornar-se uma. Não, por favor, não ponham posts sobre coisas religiosas contra mim. Eu não disse qual é a minha religião, eu não sou anti-ciência. Repito mais uma vez, eu sou uma pessoa de ciências e ganheira, gosto disso, era muita hipocrisia da minha parte. Estou apenas aqui a falar um tema. Obviamente estão abertos para comentários, mas não façam comentários daquilo que vocês criticam, comentários de ódio. Podem ser antirracistas ou anti-xenófobos, são basicamente antidemocráticos. Se quiserem uma conversa sã, espetáculo. Estarei lá para
para discutir as coisas, ver os comentários e discutir isso. Se não é o caso, vão para lá com coisas de ódio. Se possível, eu apago esses comentários. Não por causa de mim, que não tenho problemas que as pessoas digam mal de mim, mas para as outras pessoas não lerem, porque isso é simplesmente só mal educado. Ok? Vivam bem, pensem bem, tentem ser felizes. Até à próxima.